Olá, olá! Eu sou Dani Klein, CEO da Kiki, e a gente está aqui mais um dia, gravando mais um podcast com um tema super bacana para você que quer se inteirar, abrir a mente, sem quebrar a cabeça, mas se precisar, quebra também. Nós vamos falar hoje sobre o que, Leandra? Não fala aqui que eu te escuto? A gente vai falar de uma coisa que é difícil acreditar que ainda exista, mas existe tanto que é difícil acreditar que as pessoas... É tudo difícil de acreditar nesse tema, entendeu? Porque a gente vai falar sobre LGBT-fobia no mercado de trabalho. LGBTQD. E... LGBTIQA+. Isso. LGBTIQA+. É por isso. LGBTIQA+, fobia no mercado de trabalho, Dani. É por isso que essas mulheres maravilhosas estão aqui com a gente para ensinar para a galera o que é ter lucro, ter justiça social, ter amor ao próximo, ter respeito, que não tem nada a ver com a vida dos outros, a não ser um compartilhamento de amor e intenções positivas. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, você vai conhecer a Andréia Brasil e Clarice Palume, duas pessoas feras na inserção de transexuais no mercado de trabalho. É daqui a pouquinho, Nariz, toque a vinheta. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto. Voltamos para o Fala Aqui que eu te escuto. Leandra, você já sentiu preconceito no mercado de trabalho, Leandra? Já passou por alguma situação que você falou, caramba, bicho, isso tá acontecendo porque eu sou mulher? Dani, não, mas talvez porque quando eu estava naquela situação eu não tivesse ainda tanta consciência de tanta coisa que acontece com a gente porque a gente é só mulher ou porque a gente é só isso ou só aquilo, assim, mas não consigo me recordar, não. Você já sofreu bullying na escola? Na época não chamava bullying, né? Na época era agressão mesmo. Você já foi agredida na escola por algum motivo? Ah, sim, né? Sim, eu era CDF, gordinha, baixinha. Eu era todo modelo do bullying. Sim. Como é que você se sentia quando isso acontecia ali? O que você pensava? A sensação é, por que comigo, né? Eu sou só eu, não tô fazendo mal a ninguém, tô só sendo eu. Por que as pessoas resolveram implicar comigo? Né? Eu acho que é o que as pessoas pensam quando elas se sentem rejeitadas, né? Porque se eu só tô sendo eu. Em casa... Acho que era isso que eu sentia. Em casa era tudo muito tranquilo pra você, né? Porque você era um padrão, né? Sim. Socialmente... Exatamente. Tudo ali direitinho e tal. Eu também sofri muito bullying na infância. No meu caso, era até um bullying social, por conta de ser mais pobre e estudar numa escola melhor. Na época eu não sabia que era isso e eu batia nas pessoas. Então, assim, é uma história triste de superação através da agressão, não é legal. Mas eu acho que o que me deixava superar isso tudo é saber que eu tinha outros grupos sociais que me aceitavam muito bem, eu tinha uma estabilidade familiar, né, pais que me aceitavam como eu era, avós, tios e tal. Tem gente que tem uma parcela da nossa sociedade que não tem nenhum desse apoio, nenhum tipo de apoio. Que ser o que é, ser quem é, da forma com que encarar a vida da forma com que acredita, e eu não estou falando de desonestidade, eu não estou falando de corrupção, eu não estou falando de nada disso. Estou falando de pessoas honestas, pessoas que querem trabalhar, que querem seguir a vida, mas acreditem-me, por uma questão de gênero, ou por opção sexual... Orientação. Sexual. Ninguém escolhe ser, ninguém escolhe. Isso aí, orientação sexual ou gênero, essas pessoas são marginalizadas e não são aceitas nem em casa, nem na rua, e tem dificuldades imensas, por mais talento que tenha no mercado de trabalho. Você já viu que vai ser do babado hoje, né? Que a gente deslizou e grita. Gosta. Vai ser do babado hoje. Isso que a gente gosta. Eu tinha anotado isso e falei errado, porque o nosso vocabulário é muito difícil de corrigir. E a gente tem que ter isso mesmo, a gente tem que ter gente corrigindo a gente o tempo todo para que a gente consiga aprender
o que significa, né, às vezes uma palavra errada na vida dessas pessoas, porque é uma vida inteira de, não só de palavras, mas de atitudes, de coisas de agressão. Então a gente tem que respeitar muito o lugar de fala das pessoas e aprender muito com elas, e é isso que está fazendo aqui a Andréia Brasil. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente no Fala Aqui que eu te escuto. Eu queria que você se apresentasse para a gente aqui, para todos os nossos ouvintes, quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente no YouTube. Quem é Andréia Brasil? Boa tarde a todos. Eu gosto de falar sempre no neutro, porque engloba todas, todos e todes. Então, quando a gente usa o termo neutro, e no final, todes, está englobando todo mundo. Eu sou uma travesti, estou no guarda-chuva de pessoas trans, porque as pessoas não entendem a diferença de mulheres trans, travestis e homens trans. Bota todo mundo num balaio só, porque a gente fala trans, quando se fala trans, todo mundo julga que é uma coisa só. Travestis são pessoas que têm a identidade de gênero definida de uma forma, acaba sendo um pouco parecido com as mulheres trans, só que é uma questão mais de interpretação pessoal. Se eu sou uma mulher trans, eu quero ser tratada como uma mulher trans. Se eu sou uma travesti, eu não tenho problema nenhum em ser tratada como a travesti. Não existe o travesti, é a travesti sempre. Não existe travesti no masculino, né? Então, travestis, mulheres trans e homens trans são a nomenclatura desse guarda-chuva de pessoas trans. Mas existe uma diferença peculiar na interpretação pessoal da travesti, da mulher trans e do homem trans. Eu estava escutando vocês falarem, daqui a pouco eu vou me lembra esse gancho sobre o bullying, né? E aí eu vou falar uma coisa que talvez seja uma provocação, talvez até a gente esquente um pouco a conversa, porque é muito sério o que eu vou falar. Então, voltando lá no quem eu sou. Sou uma trans, uma travesti. Andréia, não faço uma questão da palavra mulher travesti. Tem quem faça e tem quem não faça. Eu sou uma dessas, que não faço questão. Prefiro ser classificada, chamada diretamente de a travesti com muito orgulho, por favor. Agora, existem mulheres travestis que preferem ser tratadas como mulheres travestis ou mulheres simplesmente, mulheres trans, e as mulheres trans. Algumas fazem a redesignação, outras não, por questões pessoais, todo um acompanhamento, hormonioterapia, psicológico, tudo isso para ela se realizar conforme ela se enxerga. Agora, eu sou isso tudo, mas antes de tudo isso, eu fui uma pessoa gay, afeminada, que sofri muita discriminação na escola, familiar, várias vezes botada para fora de casa, só por ser uma criança afeminada, só por ser uma criança que com características completamente homossexuais, digamos assim. A minha mãe foi uma mulher maravilhosa que acabava reproduzindo muito machismo, porque ela sofreu muito com isso, né? A questão do patriarcado, de ter que depender de macho, de ter que achar que um homem que faria ela feliz, em vez de se encontrar como mulher feliz, independente, de ter a sua própria renda. Ela caiu naquela mesmice, né, que é repetida, da mulher depender do macho, o marido ter que bancar, o homem ter que bancar. Então, ela, por causa dessa dependência dela, acabei que eu aprendi a ser independente. Por causa dessa dependência dela, eu acabei aprendendo a ser independente. E acabei me tornando uma mulher, uma trans, né, uma mulher travesti, feminista, transfeminista, transativista. O que acontece? Enquanto gay, enquanto homossexual afeminado, eu lutei muito, sofri muito bullying na escola para poder concluir a minha escolaridade, persistir, sofri muita humilhação, muito ataque, inclusive de colegas meninas que eram para ser as minhas parceiras, né? Elas mesmas, eu estava lembrando disso ontem, eu fiz um comentário num post ontem sobre
Lembre de uma situação de escola que você nunca esqueceu. E eu lembrei que o famoso te pego lá fora. Eu sofri uma chacota por um grupo de garotas e eu sozinha, criança gay, afeminada, sofri aquela humilhação numa roda de meninas e eu lembro de ter usado te pego lá fora enquanto criança, né? E aí eu fui buscar a garota foi escoltada pelas coleguinhas para não deixar eu chegar perto. Eu tive aquele momento de não abaixar a cabeça pro ataque, pro bullying, pra chacota. Então eu fui buscar. Então aquelas meninas que ao invés de ter a minha parceria, a minha admiração, foram as primeiras a me chacotear até mais do que os rapazes. Eu sofri bullying de homens, de rapazes na época de escola. Mas, por incrível que pareça, foram as meninas que chegaram ao meu limite. E eu lembro de ter pego essa garota lá fora. Fizeram uma escolta para ela até ela entrar dentro do ônibus, eu consegui buscar ela de dentro do ônibus, tirei ela de dentro do ônibus, porque ela me humilhou na escola, ela veio de todo mundo me chamando de piadinho, de coisa para baixo, aquelas humilhações que vocês imaginam, né? Só que chegou num estágio que eu não aguentei mais. Então aí é onde nos chamam de violentas, né? Onde a gente, às vezes, desiste de estudar por causa desse tipo de coisa, por causa da falta de respeito, e isso porque eu ainda era uma criança gay afeminada. Imagina se eu tivesse transicionado cedo, porque crianças trans existem, né? E são excluídas de tudo, né? E aí, o que acontece? Eu consegui terminar meu segundo grau, consegui terminar meu primeiro grau. No meu segundo grau também sofri bastante bullying, mas eu tive uma estratégia, eu consegui conquistar o grupo das meninas malvadas. Eu me adequei, eu consegui jogar o jogo e virei a protegida das meninas malvadas dessa vez no segundo grau. Então isso tudo me permitiu terminar um segundo grau, enquanto muitas de nós não aguentam chegar nem ao primeiro, por causa das humilhações. Aí eu já estou dando a explicação por que muitas têm baixa escolaridade, por que muitas não são contratadas, porque quando vai fazer um teste é reprovada, não só pela condição de ser trans, mas porque não conseguiu uma escolaridade decente, porque a escola sempre repeliu. Hoje está caminhando para uma mudança que nós estamos no ativismo lutando há muitos anos, há muitas décadas. Então hoje a gente está conseguindo documentação, retificação, questões de banheiro, de escola, de respeito, tarará, mas isso tem, foram muitas que caíram antes de nós. Então, um breve resumo de quem é a Andréia, é a trans que antes de ser trans era apenas uma gay afeminada até se encontrar, até se identificar como travesti com muito orgulho e furar a bolha do preconceito. Não, eu não vou me render. Eu não vou ficar estigmatizada, eu não sou obrigada a ficar só nas ruas e na prostituição. Eu não quero depender única e exclusivamente disso. Não que prostituição seja uma coisa condenável. Não é crime ser profissional do sexo. O que é crime é exploração sexual, cafetinagem. Isso é crime. Agora a mulher tem o direito de fazer o que quiser do corpo dela. A mulher trans, a travesti. O homem também está podendo fazer, então nós mulheres trans, travestis, também temos o direito. Então, a gente não está falando contra a prostituição, a gente fala contra a exploração e contra ser o único mercado de trabalho possível. Eu precisar me sustentar, precisar ir para uma esquina. Por quê? Por que eu não posso ser caixa? Por que eu não posso trabalhar num banco? Porque aonde que a minha honestidade tem que ser posta à prova nesse aspecto? Profissionalismo de uma trans é logo levado para o lado da marginalidade, da prostituição, da violenta, e aí a gente esquece de, lá no passado, por que aquela pessoa trans, travesti, se torna violenta? Por que ela se torna marginalizada? Por que ela se torna excluída? Porque ela, desde criança, já é jogada para fora de suas casas. Eu mesma já sofri várias vezes de expulsão de casa, só por eu ser uma criança afeminada e por não aceitar me modificar. Eu não consegui entender o que era aquilo, né? Eu, criança, 12, 13 anos, eu não sabia por que eu sentia aquilo, por que eu era daquele jeito e por que eu sofria tanta pressão de padrasto, de mãe que repetia discurso machista, mas foi a melhor pessoa que eu podia me inspirar, que apesar de tudo ela aguentou muita coisa
para me criar e criar depois a minha irmã. Então eu me tornei, desde criança, eu falei hoje isso na aula que eu dei de manhã, dei uma aula online, sobre criança já ser empreendedora. Eu, criança, já pegava meus gibis quando eu cansava daqueles e queria comprar novos e vendia para comprar outros. Para não ficar pedindo a mãe, porque eu sabia que ela não tinha. Para eu comprar. É muito legal, assim, tem um monte de perguntas já para te fazer, já tem pergunta aqui no Instagram para você também. É legal que você pegou isso tudo que aconteceu com você e você transformou isso em força para ajudar outras pessoas que sofrem o que você sofreu. E exatamente. Depois eu quero falar um pouco mais com você e te perguntar algumas coisas sobre o Capacita Trans, que é um projeto maravilhoso. Capacitrans. Toda hora eu tô falando Capacita Trans. Eu tenho esses problemas, tá, André? Não é só você, não. Outro dia eu chamei a convidada do programa, ela tinha o nome de uma personagem, né, de filme da Disney. Eu chamei o programa todo de outro. Mas é meus problemas mental, gente. Eu tenho que assumir, né? Cada um com seus problemas. Eu tenho um seríssimo problema. Capacitrans. Eu queria apresentar que tem outra pessoa maravilhosa aqui para conversar com a gente sobre o assunto, para trocar ideia com a gente, que é a Clarice Calumi. Clarice Calumi, quem é você? Se apresente para os nossos ouvintes. Oi, Dani, obrigada pelo convite. Então, eu sou graduada em Ciências Sociais e tenho pós-graduação em Gênero e Sexualidade. E, enfim, eu trabalho na Micro Rainbow International Foundation, que é uma organização internacional que trabalha, é uma organização sediada em Londres, né? Nasceu em 2012, e que ela tem uma abordagem muito pioneira com a questão dos direitos sociais e econômicos da população LGBTI, né? Qual é a nossa tônica, né? A nossa sensibilidade para a causa, porque essa causa é muito múltipla, né? Ela tem muitas vertentes, ela tem muita luta ainda, né? Mas existe uma tradição maior, né, dentro da luta LGBTI, pelos direitos civis e políticos, de garantir os direitos civis e políticos, né, minimamente uma base legal igualitária, porque muitos países, muitos mesmo, acho que cerca de 70 ainda, né, proíbem, tem até pena capital para pessoas que são LGBTI. Então, a gente também foi percebendo, né, através de pesquisas, enfim, que existe uma questão da inclusão socioeconômica que é fundamental para que as pessoas LGBTI possam usufruir dos direitos civis e políticos adquiridos. Por exemplo, o Brasil, apesar de a gente estar num cenário horrorosamente conservador, né, a gente tem uma base legal razoável, né, em termos de igualdade para pessoas LGBTI. Não tem nenhum tipo de proibição. Não é ilegal, assim como a Andréia estava colocando a questão da prostituição. Apesar de ser estigmatizada, não é ilegal ser prostituta no Brasil, assim como nunca foi ilegal ser LGBTI no Brasil, em termos de perseguição, pena, enfim, penalidades, né, legais, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas são excluídas em muitas esferas. E uma das esferas de exclusão mais potentes e que cria círculos viciosos mais difíceis, né, de exclusão e que vulnerabiliza as pessoas a muita violência institucional, violência doméstica, familiar, evasão escolar, é a questão da inclusão socioeconômica, né. Então, a gente trabalha nesse marco. A gente começou a trabalhar no Brasil em 2015, com um projeto que foi aprovado pela União Europeia, pelo Fundo de Direitos Humanos da União Europeia, Instrumento Europeu para a Democracia e Direitos Humanos, e a gente atuou durante 3 anos com qualificação, formação profissional no eixo de empregabilidade e também com o eixo de empreendedorismo, do qual a Andréia participa até hoje, já foi aluna e parceira, enfim, desenvolveu um projeto próprio, também trabalhando com empreendedorismo, né? Então, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que para mim é a principal, e você falando da questão da inclusão socioeconômica, a gente viu aí todo um relato aí da Andréia sobre essa situação horrorosa, né, de não aceitação do ser humano, de não... Eu queria entender por que a orientação sexual, falei certo, Andréia, aprendi já, ó. Por que a orientação sexual ou gênero, ele é tão importante num processo social e de mercado?
o que o ser humano, indivíduo, tem a ver com o que o outro gosta de fazer com o corpo dele, com o que o outro, da forma com que o outro se sente bem olhando no espelho. Porque ser quem a gente pode influenciar tanto, inclusive uma vaga no mercado de trabalho. Eu não consegui entender isso. Talvez a minha bolha, por ser de uma turma de comunicação, de marketing, que tem um convívio social mais aberto, assim, às vezes parece que, assim, por mais que eu saiba e tenha relatos horríveis de tudo que acontece, parece um mundo tão distante, porque eu não consigo entender por que o outro tem que julgar a orientação sexual. Sabe? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? E aí começam as minhas nonsenses que eu falei pra vocês, que eu fico falando como se fosse no boteco, né? Vocês acham que isso pode ter a ver com uma cultura em que se pensa assim, o cara, eu acho que quase aquele negócio do ovo e a galinha, sabe? O cara, a mulher ou o homem, ele se tornou gay, ele se tornou trans na visão geral da sociedade, porque sofreu algum abuso, aconteceu alguma coisa errada, tem pai que leva pra igreja e tal. Logo, fica-se com aquela coisa do tipo assim, que todo gay, que todo trans, qualquer pessoa que tenha qualquer diferença, diversidade em relação à orientação sexual tradicional do cristianismo, pode ser um potencial abusador também? Porque que justificativa se dá para esse isolamento social de alguém que tem uma orientação sexual ou um gênero diferente? Vamos lá, deixa eu tomar a frente nisso. Desculpa, Clarice, mas é porque as respostas vão vindo aqui na minha cabeça imediatamente à medida que ela vai formulando a pergunta. Primeiro, não tem como se questionar que é tudo a questão do fundamentalismo religioso, um machismo que já vai de lá desde da Bíblia, né? De um machismo que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, então vai por aí. Então, esse machismo fundamentado em questões religiosas tornam para alguns mercados, alguns mercados de trabalho, um viés impossível de perceberem e aceitar a diversidade. Um escritório de advogados tem um advogado afeminado pintosa, por exemplo. Então, começam a haver os embarreiramentos ali, como também é mais difícil para mulheres, e sempre fica naquela bolha do macho, do heteronormativo, as condenações religiosas da questão do homem e mulher, isso tudo pesa e acaba afastando também as oportunidades. Se torna pecador, se torna aberração, se torna tudo que vai contra os princípios ditos religiosos, o que já acaba sendo uma contradição, porque é para amar o próximo como a si mesmo, e etc. e tal. Então, todo o fundamentalismo, o machismo já vem a partir de uma religiosidade antiquada, né, de milênios atrás, que reproduz isso até os dias de hoje. É basicamente isso. E aí você se torna um caminho quase que inatingível se você transiciona, se você se torna uma pessoa trans, se torna um caminho dificultoso se você é uma mulher que fica com outra mulher, ou se você é um homem que é casado com outro homem. Então, isso tudo se tornam barreiras até mesmo para o respeito no ambiente de trabalho. Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, Clarice? O que acontece com as pessoas? Assim, perfeita a colocação do André. Eu queria complementar um pouco o que o André trouxe, né? Dessa questão da religiosidade. A gente trabalha com um conceito dentro das ciências sociais, que são os marcadores sociais da diferença, né? E nesse projeto a gente trabalhou bastante com isso, até para que o projeto fosse o mais inclusivo possível, né? No sentido também não só de identidade de gênero e orientação sexual, mas também de gênero, raça, enfim, questão etária.
Então, assim, os marcadores sociais da diferença, eles são marcas mesmo, que colocam as pessoas em níveis hierárquicos diferentes dentro da sociedade, né? Elas são percebidas de outra maneira, elas são percebidas dentro de uma hierarquia. Então, vamos supor, a pessoa, o homem branco, heterossexual, cisgênero, seria, vamos supor, a pessoa que mais dispõe de poder, de possibilidades, de oportunidades, né, sociais, econômicas, de respeito, simbolicamente, economicamente, socialmente, ele desfruta de uma posição superior nessa hierarquia. Então, assim, isso tudo, né, complementando um pouco esse gancho que a André puxou da questão da religião monoteísta, tem a ver com a figura do pai, né? Quando a gente fala no machismo, quando a gente fala em misoginia e tal, a gente está se remetendo diretamente à questão do patriarcado, né? Do patriarcalismo, que nada mais é do que a ideia de poder que está baseada, né? Que está centrada na figura do pai, né? O pai, que a gente pode aqui associar diretamente, né? Dentro do contexto da religião monoteísta. É o provedor. Exato, é o provedor, não só o provedor, ele é o criador de todas as coisas. Né? Então a gente está falando aqui, como a Andréa bem colocou a questão da religião, não é só a religião cristã, né, mas assim, a ideia de monoteísmo, né? O monoteísmo, ele se funda com a ideia de que o Deus é único e de que o Deus é um homem, né? Então, assim, essa questão judaico-cristã ocidental, ela é fundamental para a gente entender todo esse sistema hierárquico que é o sistema que causa essa exclusão em relação a pessoas LGBTI, também em relação a mulheres, e que, enfim, a questão racial também, ela está colocada, né, inclusive tem interpretações claras na Bíblia, mas a ideia de que o pai é a figura de poder, a mãe, né, ela seria uma pessoa enquadrada a serviço, né, desse pai, hierarquicamente abaixo dele, né, em funções que seriam exclusivamente produtivas, né, e qualquer outro comportamento que saísse desse padrão do núcleo reprodutivo familiar, né, desviantes. Então, a gente tem uma questão central que a Andréa falou também, que é que a comunidade LGBT, ela padece de uma situação de exclusão gravíssima dentro do seio familiar, e isso a difere de outros grupos discriminados, né? Então, assim, a pessoa LGBT, principalmente as pessoas que começam no processo de transição, eu já fui professora também, antes de trabalhar com direitos humanos e questão LGBT, eu fui professora de... Então, percebia isso muito claramente, assim, né? O ambiente escolar, ele era absolutamente inadequado, né, para as pessoas LGBTI. Não tinha nada daquela linguagem. As pessoas iam se sentindo cada vez mais excluídas até a evasão, né? Então, a escola abandona esse aluno, porque ele tem um comportamento, né? Ele tem profissional, né? Existe também um preconceito, uma pessoa que tenha uma orientação diferente da tradicional religiosa não pode ser, por exemplo, um professor ou uma professora de ensino fundamental. Tem um preconceito enorme em relação a isso. É o que a Andréa falou, um escritório de advocacia vai querer contratar um advogado como se isso fosse medir a capacidade dessa pessoa. Um professor de ensino fundamental, como se o fato da pessoa ter uma orientação sexual diferente, ela se tornasse abusador, que é o que eu falei, que acho que fica um pouco no inconsciente, que precisa ser quebrado, sabe? Essa coisa, esse abuso que as pessoas cometem com as pessoas que têm uma orientação sexual diferente. Mas eu tô aqui pensando, eu acho que seria bacana a Clarice e a Andréa nos ajudar a pensar no seguinte, assim como a Clarice acabou de falar e a Andréa relatou, né, que a escola de longe é um ambiente receptivo ao diferente, né? A gente talvez esteja passando por algumas mudanças agora, mas ainda está muito longe de ser um ambiente receptivo. E aí cabe ao professor, ao diretor, acolher essa criança. Mas eu fico pensando no mercado de trabalho. Por exemplo, Andréia,
temos um escritório de advocacia, igual você falou, né? Quando a gente pensa em alguma coisa bem dentro de tradições, você pensa no escritório de advocacia. E aí, eu sou sócia desse escritório de advocacia, eu conheci uma advogada trans maravilhosa que eu quero trazer para o meu time. A pergunta é, assim como na escola, provavelmente a solução não é simplesmente contratar essa advogada e colocá-la lá no meio dos tubarões e, tipo, ela que lute. Porque é isso que se faz com a criança hoje. Você joga a criança na escola, né, e fala, olha, minha filha, vai, sobrevive. Se você tiver boa sorte, você chega até o 2º grau. Como preparar a empresa? Se a gente tem hoje empresários ouvindo, ou executivos ouvindo a gente, pensando, poxa, mas eu não sou essa pessoa, eu quero ter diversidade na minha empresa. Existe uma preparação para acolher pessoas com outros tipos de orientação sexual, ou eu estou falando besteira, ou é só deixar ela lá que ela vai arrasar, brilhar e pronto? Eu queria até complementar a pergunta da Liana, porque dentro do que ela falou, tem uma outra coisa, assim, que eu acho super platônica, né? A empresa, por que saber, querer ter a orientação, saber a orientação sexual de todos os seus funcionários, até que ponto isso é uma necessidade real da empresa, porque se pensar se levar em conta a necessidade de privacidade, eu posso não querer saber se eu sou gay, se eu moro com uma mulher, se eu sou trans, seja lá o que for, eu posso querer ter a minha privacidade. Então, até que ponto a privacidade da pessoa versus a necessidade da empresa preparar e ter uma cultura organizacional para receber e ter diversidade. Porque eu acho que isso vale para os trans, vale para os homossexuais, vale para os negros, vale para as mulheres, porque você pegar pessoas diversas e simplesmente colocar dentro de uma empresa onde a cultura é completamente machista, por exemplo, que não é aberta à diversidade, não tem um clima organizacional adequado para aquilo, vamos dizer assim, não é simplesmente subjugar essa pessoa também? Então, como a Leandra colocou, realmente não é só contratar, né? Tem todo um trabalho de base que precisa ser feito. Nesse projeto que a gente começou no Brasil, né, o projeto My Rainbow Brasil, a gente tinha um eixo de qualificação profissional, um eixo de empregabilidade, né, que tinha qualificação profissional para pessoas LGBT, e na outra ponta tinha uma sensibilização para contratadores, né, que era um trabalho que a gente fazia de capacitação, né, de formação básica em gênero e sexualidade e exclusão socioeconômica de pessoas LGBT para empresas, instituições, ONGs, enfim, parceiros. A gente chegou a capacitar 23 empresas nesse eixo, né. Então, assim, basicamente uma capacitação que a gente oferecia para o RH, mas também para os funcionários de uma forma geral, para que a empresa pudesse, com esse material, né, tanto o material físico que a gente deixava, apostila, enfim, quanto a própria aula, né, que era um curso de duração de 4 horas, que a empresa pudesse realmente desenvolver a sua própria política interna de diversidade, né, porque existem realmente empresas que já estão fazendo isso, existem modelos de políticas de diversidade corporativa, que eu acho que tem que ser adotadas, né, acho que é uma obrigação da empresa, sabendo ou não, tendo ou não por base a contratação de pessoas LGBTI, em seus quadros de funcionário podem existir pessoas LGBTI que estão sendo oprimidas no seu cotidiano, que não estão conseguindo desenvolver o seu trabalho magistralmente como poderiam, né, porque simplesmente não conseguem, estão o tempo todo lidando com piada homofóbica, porque não conseguem, por exemplo, apresentar seus companheiros numa festa de fim de ano, né, então, assim, tudo isso é uma coisa que acontece, que faz parte do cotidiano das pessoas. A gente, na nossa pesquisa que a gente fez para entrar começar a trabalhar no Brasil, que a gente sempre faz uma espécie de campo, né, antes de entrar em cada país, para entender quais são as necessidades nesse campo socioeconômico para LGBTI, a gente identificou que existem 2 realidades um pouco diferentes em relação à orientação sexual e identidade de gênero no mercado de trabalho formal, né. A questão da orientação sexual, ou seja, para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, mas que são cis, existe uma espécie de teto de vidro, né? Se essas pessoas
tiverem certa passabilidade hétero, né, mantiverem certa discrição em relação à sua vida íntima, né, ou seja, pessoas que às vezes passam 20 anos dentro de uma empresa sem poder assumir, né, a sua orientação sexual, muitas vezes elas conseguem se manter dentro de algumas empresas, mas a partir do momento que elas assumem, por exemplo, ou elas são demitidas, ou não assumem por medo de, saem do armário, né, e assumem a sua sexualidade por medo, por exemplo, da demissão, né. Em relação à identidade de gênero, o problema é mais grave ainda, porque essas pessoas nem acessam o mercado de trabalho formal, elas sequer são contratadas, é muito difícil, são pouquíssimas empresas que realmente têm sensibilidade e abertura para contratar pessoas travestis e transexuais. Então, são duas diferenças, uma é uma diferença de acesso mesmo, e em relação à orientação sexual, é uma desigualdade profunda, né, e um sentimento de medo que domina e que impede, inclusive, as pessoas de terem um desenvolvimento de suas capacidades dentro do trabalho, né. Isso também é uma coisa que a gente tem pesquisas que eu posso disponibilizar para vocês, falando disso, por quantas pessoas são menos produtivas, né. Tem muito material sobre isso, quantas pessoas são menos produtivas, por exemplo, por terem o tempo todo que estar se vigiando 8 horas por dia dentro do ambiente de trabalho para não dar pin. Mas claro, por exemplo, primeiro porque elas não são felizes assim, né, Clarice? Elas não são felizes assim, né? Você não produz infeliz o tempo todo, né? A base da produtividade é você estar satisfeito, feliz com o que você está fazendo, né? Aí você tem que deixar um pedaço seu para fora da porta da empresa. Só que a porta para dentro da empresa é onde você vai ficar 8, 9, 10 horas do seu dia convivendo com aquelas pessoas. Então, e as outras 8 horas você vai dormir, então você praticamente deixa de ser você para poder conseguir se manter no mercado de trabalho. É um negócio que emocionalmente, psicologicamente, racionalmente... Uma adenda aí. Subempregos, tá? Para pessoas trans e travestis acaba sobrando subemprego, porque quando aparece, né, aquele 0,1% de vagas é subemprego, só serve para ser da limpeza, só serve para ser... É subemprego mesmo, não desmerecendo cargos, não se trata disso. Se trata de, vamos dar uma oportunidadezinha nisso aqui. E aí, às vezes, não percebe o talento que pode ter naquela pessoa trans, travesti, inclusive alguns LGB, que por diversas questões também possam não ter conseguido terminar uma graduação, uma escolaridade, não ter ido muito além, por causa das discriminações que sofreu por ser gay, por ser lésbica, por ser trans a gente nem fala, né? Porque são raros casos que se fala sobre crianças trans na escola. A gente fica querendo jogar esse negócio para debaixo do tapete. Crianças trans existem. Elas não viram trans. Elas podem até se descobrir mais tarde. Mas aquela criança trans, ali na escola, no passado, que eu tenho uma filhada trans, que ela é aceita pelo seio familiar, ela é amada, que é a Milena, ela tem toda uma família que luta por ela, pela permanência dela, mas existem as crianças trans que ficam nessa invisibilização e a própria família apaga aquela identidade que já floresce. Aí a gente vai para os casos das celebridades que têm filhos trans, crianças trans, Tom Hanks, Tom Cruise, sei lá, um desses aí, alguns artistas famosos que têm crianças trans e que enfrentam a questão daquela criança trans e conseguem se impor. Mas eles, com todo o aparato que eles têm, conseguem uma educação, uma carreira. Mas vamos falar de uma criança trans na favela. Não tem como. Então, o que acaba sobrando? Subemprego, suboportunidades ou ruas. Inegavelmente, só aproveitando esse gancho aí, como é que a gente pode falar em uma empresa... Perguntas aqui. Oi. Andréia, só porque o pessoal do Instagram está perguntando algumas coisas para você, e eu acho que você está bem no caminho de responder a pergunta do Jerônimo Amaral. Ele está perguntando o seguinte: o que ele está entendendo da nossa conversa é que sobra muito pouca oportunidade para transexuais, né? Qual seria o caminho para melhorar isso? Seria um sistema de cotas? O Raul também pergunta aqui para você, que faz uma colocação para você, perguntando se a solução é educacional.
se um dos caminhos para se melhorar isso não seria justamente na educação da escola. E a Ana, essa já é está perguntando, mas para você também, Andréia, se existem exemplos de boas práticas no Brasil sobre políticas de diversidade. Queria que vocês dessem uma atenção aí para os nossos ouvintes e telespectadores do Instagram. É isso, Andréia? Você acha que precisa de um sistema de cotas para transexuais? Precisa existir alguma política mais voltada para a correção dessa distorção que vem sendo feita? E você acha que o caminho é nas escolas para educar? Tá, vamos lá. Cotas. Seria, digamos que seria o mínimo, né? Seria o mínimo. E não é favor, não é privilégio, não é como é que se diz? Tem gente que fala que cota é privilégio, né? Cota racial, cota LGBT. Não, sabe por quê? Seria um privilégio para as entidades, para as escolas, terem o acolhimento daquelas pessoas LGBTIs para mostrarem que são inclusivas de verdade e o que uma educação com acolhimento pode trazer de resultados positivos. Enquanto você só exclui, você não consegue enxergar os talentos que tem naquelas pessoas LGBTIs. Se eu excluo, se eu falo, não se fala sobre isso aqui, eu não consigo enxergar o talento. Então tem que ter uma preparação. A gente não pode ter uma pessoa fundamentalista gerindo isso, gerindo uma escola, gerindo uma empresa, e falar em inclusão, porque essa pessoa fundamentalista nunca vai pregar a inclusão. Nunca. Essas pessoas são irredutíveis. Então a gente tem que trabalhar com as empresas, com as escolas, com as instituições que fazem essa inclusão e mostram resultados positivos. Um exemplo básico disso foi a Micro Rainbow. Eu fiz parte da Micro Rainbow como aluna e eles enxergaram e sempre priorizaram dar oportunidade para pessoas trans também mostrarem seus talentos. Eu fui uma enxergada pela Micro Rainbow pelos meus talentos. Eles, de repente, poderiam não ter enxergado o talento de uma Andréia Brasil pela reprodução da transfobia, pela reprodução da marginalização de pessoas trans no Brasil, né? Mas eles seguiram a linha oposta. Então, eu já fui convidada para uma palestra para falar sobre a empregabilidade da diversidade dentro de ambientes corporativos. O que está acontecendo é que depois de décadas de luta, a gente está conseguindo um 0,1% de empresas que estão falando, não, eu quero trabalhar com pessoas trans, eu quero mostrar para as pessoas que pessoas trans existem, que pessoas trans são profissionais, que pessoas trans têm talentos. Esse é o discurso que a gente usa também no Capacitrans. Pessoas trans têm talentos, talento não tem identidade de gênero, talento não tem orientação sexual. Profissionalismo é profissionalismo. Mas, se for necessário para que as empresas aprendam os caminhos, que se haja cota sim. As escolas, as empresas precisam ter alguém para preparar-nos para combater o próprio preconceito enraizado. Então, as empresas, as escolas precisam ter alguém com a mente, né, com o poder de explicar essa diversidade. Digamos assim, uma empresa... Tem um dado aqui, só para complementar o que você está falando, tem um dado aqui que o Arlen me mandou, é uma pesquisa do Ibope 11. Quase 40% das empresas não contratariam pessoas que elas tivessem consciência de que são gays, lésbicas, transexuais. Nós estamos falando de 40%, e a maioria desses casos por questões religiosas. Quem está perdendo são eles. Quem estão perdendo profissionais são eles. A Luana Genot, ela fala no livro dela, ela tem uma fala que quem perde o privilégio de trabalhar com uma pessoa negra pelo racismo é a empresa. Então, quem perde também o privilégio de trabalhar com LGBT, QIA+, que seja, com talento, é a empresa que desperdiça. LGBTs são criativas, LGBTs são estratégicas, LGBTs são resilientes.
Então estão esquecendo e estão perdendo uma grande mão de obra para dentro da equipe. A discriminação, o pré-julgamento, só afasta grandes profissionais de dentro da própria empresa. Julgar uma coisa que foi reproduzida por um preconceito de milênios só traz atraso. Então, se, por exemplo, todas as empresas tivessem a postura que a Micro Rainbow, por exemplo, dando um exemplo, tem vários, tá? A Micro Rainbow a Andréia tem talento, sim, vamos ver como é que ela se sai desse trabalho aqui. Aí eu pude mostrar para a Micro Rainbow o meu trabalho. E aí o que aconteceu? De aluna me tornei entrevistadora deles, depois me tornei monitora 2 vezes, hoje somos parceiros, porque hoje eu tenho meu próprio projeto, mas caminhamos juntos, um falando, um jogando a bola para o outro. É isso que as empresas que reproduzem preconceito estão perdendo parceria, estão perdendo pessoas inteligentes, pessoas talentosas, tudo por causa do bendito preconceito. E aí, pegando o gancho na pergunta da Ana lá no Instagram, existem boas práticas? No Brasil já existem empresas que conseguiram adotar políticas, culturas organizacionais e boas práticas e estão conseguindo fazer uma empresa com diversidade, montar um time com diversidade verdadeira. A gente entrevistou a Alice num podcast sobre racismo e a gente achou incrível uma coisa que ela falou. Ela falou que ela não gosta da palavra de inclusão para o diverso. Não é incluir um sistema que já existe, é trazer aquela experiência, aquela diversidade de fora e transformar a empresa. Então, é uma das coisas que eu aprendi no podcast racismo e que eu acho que cabe muito bem aqui, né? Existem boas práticas que não é pegar e dar, simplesmente abrir um subemprego, como a Andréia falou, a uma pessoa que tem um gênero ou uma orientação sexual diferente. Existem boas práticas de diversidade? Já existe no Brasil alguns exemplos disso? Pouquíssimo. Quando se fala de pessoas trans, tá? LGBT, num contexto geral, muitas empresas se dizem inclusiva, mas você ainda encontra no seu quadro lésbicas, bissexuais, gays, mas raramente vai encontrar pessoas trans. Então, com o Capacitrans, com a visibilidade que a gente foi pegando, empresas andaram se aproximando de mim, sim, e me mostraram que há uma luz no fim do túnel. A Unilever foi uma que hoje é parceira do Capacitrans e ela se tornou parceira porque ela tem uma trans contratada. Ela contratou a trans entrou em contato comigo e aí criamos uma parceria e hoje tem pessoas empregadas do Capacitrans dentro da Unilever. Não era nem o nosso foco é empreendedorismo, mas a própria trans, numa das formaturas, na banca, ela falou que você pegue esse trabalho para você juntar o dinheiro para montar o seu negócio. E eu uma vez perdi uma vaga de emprego porque eu fui pedir uma vaga para assistente administrativa, porque eu sou formada técnica de administração. Aí eu fui pedir a vaga lá, eu fui entrevistada, aí a pergunta foi, por que você quer essa vaga? Aí eu falei, não, porque eu quero juntar dinheiro para montar meu salão. Ah, tá, obrigada, tchau. Entendeu? Então, o que acontece? Tem coisas que a gente não pode falar, que a gente tem que falar, não, meu objetivo, tá lá. Não, mas o que eu achei legal, porque ela confrontou a minha amiga Fabiola, da Unilever, ela confrontou isso lá na formatura, falou, que você trabalhe com a gente, que você faça esse trabalho com a gente, nem que seja temporário, e junte uma graninha para você comprar suas coisas para montar o seu negócio. Eu achei isso super legal. É uma sacada libertadora, é uma sacada de respeitamos o seu tempo, se você quiser continuar com a gente, bem, se não quiser, amém. Entendeu? Se você não quiser ficar num sistema normativo, né, de jornada de trabalho, 8 horas, se você quiser montar o seu horário com a sua empresa, você fica com a gente enquanto você quiser. É mais ou menos por aí. As empresas precisam que tenham pessoas lá dentro que desconstruam esses achismos, esses preconceitos. É uma das respostas também para a pessoa que perguntou como trabalhar isso nas empresas. Elas têm que ter dentro da sua equipe pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, que falem sobre isso abertamente, falem sobre isso no mercado de trabalho e estão perdendo profissionais por puro preconceito.
a gente não pode esquecer, até me deu um teto agora aqui na cabeça. O que acontece? Existem situações que as empresas não se permitem conhecer o profissional. Então, quando a gente fala no Capacitrans, quando a gente tem uma Micro-Rainbow, um Capacitrans, e empresas que vão se aproximando, são empresas que estão querendo quebrar isso, desconstruir isso. Eu acho que é por aí. E se tiver que ter cotas, que se tenha, para se mostrar os talentos que existem no meio LGBTIQ+. Agora, a orientação sexual, a identidade de gênero, não tem nada que ver com o profissionalismo da pessoa. Uma coisa não precisa estar associada à outra. Mas é óbvio que LGBTs são criativas, são dinâmicas, etc, etc, etc. Clarice, você conhece alguma experiência boa de alguma política legal de diversidade, Clarice? Para dar exemplos positivos que a gente possa seguir. Pois é, eu acho que existe uma diferença significativa, né, entre os pequenos avanços que a gente tem nessa área, no sentido de, assim, várias grandes empresas, principalmente multinacionais, né, têm políticas de diversidade corporativas, né, isso é normal. Agora, existe uma diferença entre criar uma política de diversidade corporativa e ter boas práticas. O que eu entendo por boa prática, realmente preciso conversar com os funcionários para entender se essas são boas práticas mesmo. Então, nesse sentido, eu sou muito crítica, né? Eu realmente vi um exemplo muito interessante de uma grande empresa multinacional, que foi uma pessoa, né, foi a André, que foi contratada numa posição de chefia, e realmente isso parece uma política corporativa que está sendo aplicada, mas assim, eu nem tive a oportunidade, né, de averiguar, por exemplo, qual foi a evolução das 23 empresas que a gente treinou, porque existe, óbvio, interesse no tema. Agora, daí a contratar e daí a fazer a coisa da forma correta. Agora, eu tenho bons exemplos no terceiro setor. Isso realmente, por exemplo, a maior ONG do Brasil, que é o CIEDES, tem práticas de inclusão, tanto raciais quanto de identidade de gênero e orientação sexual, que realmente, né, já foram nossos parceiros também na 6ª turma de empreendedorismo. Eu pude lá dentro verificar essa situação e percebi que existem boas práticas sendo realizadas. Existe uma ONG chamada Rede Cidadã, né, que é do Rio de Janeiro, que também tem práticas muito interessantes, né, as conheço que são LGBT lá dentro, têm a oportunidade de se assumirem sem correr riscos, né, sem ter medo, receio de demissão. Inclusive, foi a cidadã um seminário com grandes empresas para treinamento e sensibilização para a contratação de pessoas LGBTI dentro. Então, o fato de eles terem criado um seminário para grandes empresas do setor produtivo já mostra realmente uma intenção muito grande da ONG de aprofundar nesse tema, né, de dar suporte para essas empresas, mesmo não sendo exatamente a área dela, a inclusão LGBT, né? Então, assim, existem alguns exemplos, sim, mas eu acho que os avanços ainda são pequenos. Eu acho que realmente, por exemplo, a própria Rede Cidadã, a gente fez um treinamento. Eles ofereceram, na verdade, um treinamento para trabalho de pessoas LGBT nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas teve esse mote de inclusão, as Olimpíadas de 2016, forte, né? De inclusão LGBT. Então, a gente formou a turma, né? A gente fez a seleção da turma, a Micro-Rainbow, e acho que das 15 pessoas formadas, 7 conseguiram trabalho em restaurantes e outros serviços das Olimpíadas. Algumas dessas pessoas conseguiram fazer parte do quadro de funcionários, mas eu tive relatos de transfobia graves, mesmo nessas empresas, né, inclusive, assim, porque as coisas foram feitas um pouco a toque de caixa. Por quê? Porque existe, por isso que eu falo que eu sou muito crítica, existe também, as empresas às vezes querem se capitalizar, né, em cima de discursos de diversidade. Quando a gente treinou essa turma e alguns funcionários foram contratados, eu liguei para as empresas e falei, a gente tem uma consultoria gratuita para treinar os funcionários, para receber as pessoas LGBT, porque a gente sabe que às vezes tem
pessoas que são religiosas, pessoas que às vezes são bem intencionadas, mas cometem várias gafes, para vocês terem a possibilidade de receber esses funcionários que vocês estão contratando bem, né, e que se cria um ambiente harmônico, né, entre os funcionários. E, bom, como as coisas foram feitas a toque de caixa, Olimpíadas, ninguém aceitou, e depois eu tive um retorno que foi o seguinte: 2 pessoas sofreram transfobia grave de colegas de trabalho, porém, os superiores, gerentes, enfim, estavam suficientemente treinados, né, sensibilizados para a causa, e demitiram por justa causa as pessoas que cometeram transfobia. Yes! Eu acho muito justo demitir por justa causa, eu acho realmente o que fazer sim, até porque esses funcionários foram avisados. Ao mesmo tempo, eu não acho que isso resolve a questão da homofobia, da transfobia, né, da LGBTfobia no ambiente de trabalho. Eu acho que as pessoas precisam ser capacitadas, precisam ser sensibilizadas, e existem consultorias para isso, sim, no Brasil, sabe? Exato. A gente pode fazer isso, esse trabalho. Então, assim, que eu quero dizer que aqui que tem todo o interesse nessa consultoria, me antecipando, quero pedir para vocês, depois desse bate-papo, vocês puderem ficar no privado, para todo mundo ficar curioso aí com a gente. A gente tem muito interesse em fazer um time diverso. Da minha experiência pessoal, Clarice, André, não é fácil, sabe? Porque às vezes a gente não sabe nem como encontrar este profissional. E isso é uma deficiência muito grande. Rapidinho. Os profissionais somos nós. A gente que está na linha de frente. Eu queria fazer só um acréscimo à fala da Clarice. Não esquecendo que nós, LGBTI, que é a mais, somos 10 vezes mais cobrados que qualquer pessoa cis em um ambiente de trabalho. A gente, se faltar um dia por um problema de saúde, pronto, é porque é viado, pronto, é porque é sapatão, pronto, é porque é travesti, não tem responsabilidade. É esse o nível da LGBTfobia, entende? Enquanto que, de repente, o macho branco lá, heteronormativo, faltou, ninguém vai querer, tudo bem, faltou descontado. Não, eu lembro de já ter faltado uma vez, eu fui mandado embora imediatamente no dia seguinte, porque eu faltei uma vez. E eu era a capacha da Caixa Econômica na época como estagiária. Só que eu era uma estagiária, gay, pintosa, então, quando não tive mais servente, eles se livraram só por causa de uma falta minha. Depois de ter sido explorada fazendo funções que nem eram minhas. Tipo, coisa que era para office boy fazer e eu era para ficar lá dentro no administrativo. É esse o nível de coisas que uma pessoa LGBTI, que é a mais, sofre em ambiente de trabalho formal. Esse tipo de preconceito, esse tipo de coisa, quem vai conseguir passar para os gestores é uma pessoa da legenda que eles vão contratar para poder explicar as demandas, sabe? Eu tenho que ter uma pessoa trans para me ajudar a entender a demanda das pessoas trans. Eu tenho que ter uma lésbica para me explicar as demandas sabe? A gente tem que ter dentro da empresa, nem que seja uma de cada letrinha para poder explicar o que está sendo lesbofobia, o que está sendo transfobia, senão a empresa não vai mudar. Não é só isso, André, assim, a minha experiência, assim, como Kiki, né, a experiência da Kiki, é que, assim, a gente sempre abriu os processos seletivos e a gente nunca se preocupou, e a gente realmente adoraria ter trans, a gente adoraria ter mais negros, né, a gente chegou a um ponto de abrir os processos e olhar para uma fotografia e não ter mais negros na equipe. Não é nem negro, que é a maioria da população. Mas daí, sabe qual é a dica? Estamos abrindo 10 vagas para pessoas trans. Estamos abrindo 10 vagas para pessoas, pessoa negra. Tem que expor, porque aí as empresas vão vendo isso e aprendem que tem que fazer isso para poder trazer a inclusão para dentro dela. Sabe? Não é, mas por que tem que ter? Porque se não houver o primeiro passo, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Eu quero dizer assim, a gente abre os processos e não tem nem gente, assim,
não tem nem negro, nem trans se propondo a vaga. E a gente começou a futucar isso. Eu confesso para vocês que a gente é super interesseira, vocês não estão aqui nesse podcast à toa. A gente quer aprender sobre o tema para poder usar mesmo. E a gente primeiro procurou o movimento negro, e a gente descobriu, por exemplo, que a gente estava abrindo as vagas no LinkedIn, e que o universo negro no LinkedIn era muito baixo, e que por isso não havia negros se candidatando. Porque o fato da gente colocar as vagas simplesmente no LinkedIn, os negros já estavam se sentindo excluídos, né? E eu acho que o mesmo acontece com diversas outras minorias, né? Negro nem é minoria talvez em relação ao poder, né? Mas a maioria da população. E aí, na verdade, na verdade, a maioria. Negro é a maioria do Brasil. E não tinha nenhum no processo seletivo, gente. Não é que a gente não sabe, não tinha. E a gente começou a perceber que o processo de seleção ele é muito importante e que uma coisa reforça a outra. Então, quando a gente colocava uma foto nossa em que era predominantemente todos brancos, a gente automaticamente estava criando uma imagem de uma empresa branca e não era o que a gente estava buscando. E a gente... mas aí você colocaria assim, a gente quer você aqui com a gente, entendeu? A gente quer, a gente está aqui disposto as empresas, às vezes, óbvio que se botar uma foto com predominância de pessoas brancas, não é nem meu local de fala, mas é óbvio que eles vão falar assim, o que eu vou fazer numa empresa que só tem branco? Eu vou sofrer racismo em algum momento. Mas eu estou falando isso porque nós, LGBTIs, a gente tem uma predominância de vulnerabilidade de LGBTIs negros, né? Transnegras, essas sofrem mais exclusão ainda. Eu sendo travesti e branca, já sofri exclusão. Ainda sou bonita, tudo bem, isso é um ponto a meu favor. Mas e as pessoas que não têm padronizações de beleza corpórea? Não, a preta, a feia, a que não parece mulher, a gente não tem que contratar com esses critérios. Tem que contratar pela mão de obra, pelo talento, pela habilidade. É isso que o discurso tem que mudar, o discurso tem que ser falado. Queremos você pelos seus talentos, pelos seus dons, pelas suas habilidades. E queremos a inclusão, queremos o negro, a trans, entendeu? Então, o discurso também tem que ser adequado, porque senão parece, como a Clarice acabou de falar, que é a questão do modismo, né? Porque está na moda agora a diversidade. Então, às vezes, tem que dar uma... Aí, nesses momentos, vocês têm que ter uma assessoria de uma pessoa... Gente, a gente procurou o movimento negro, agora procurou o movimento LGBTI, mas a gente não é bobo, não. A gente chama o podcast, aprende, faz contato, e eu já estou aqui deixando essa solicitação. Estou aqui, pode me contratar, tá? Para ajudar na assessoria de trans. Pois gente, já está fazendo esse contato aí, não é à toa, a gente certamente vai... Acho que tem projetos bacanas para se realizarem. A gente não é uma grande empresa, não é uma Unilever. Como diz a Leandra, infelizmente não é uma Coca-Cola, porque senão a Leandra ia tomar todo o estoque de Coca-Cola zero, da Coca-Cola, que é a paixão dela. Mas nós somos praticamente uma startup, mas com projetos bacanas para sair do forno e com extremo interesse para trazer diversidade para o time. Não são simplesmente por motivos de justiça social, ou por motivos econômicos. A gente acredita que o time funciona melhor, sabe? A gente acredita que é essa forma que uma empresa consegue evoluir e consegue trazer resultados diferentes, trazendo visões diferentes, pessoas que pensam diferente. É diversidade mesmo. E a gente sabe dos desafios que a gente tem com isso. Desculpa, mas é que realmente, o que você está falando, são empresas como a Kiki que realmente fazem a diferença na questão da inclusão e da diversidade, né? A gente sabe que, assim, o Brasil não é composto, o setor produtivo não é, e nem de serviço é composto pelas grandes empresas exclusivamente, pelo contrário, as pequenas e microempresas têm uma parcela enorme da economia. E, assim, a gente percebe que essa pequena formação de redes, assim, se vocês são, sei lá, 10 funcionários e tiverem 3 ou 4 pessoas, né, que vieram pelo esforço de inclusão que vocês fizeram, isso já é bastante representativo. Se todo mundo fizesse isso, já ia se ter 30%, 40%, né? Então, assim, isso é muito importante, porque
essa questão das boas práticas que a gente estava falando, não são só das grandes ONGs, sabe? A gente formando pequenos empresários, né? Pequenos empreendedores, que às vezes crescem, dentro da rede LGBT, né? E isso é uma saída, e isso é uma questão de boa prática muito importante. Essa galera está expandindo essas redes, essa galera que está contratando. Então, assim, a gente tem uma aluna, por exemplo, que fez um buffet chamado Fábrica da Preta. Qual era a prioridade dela? Ela é lésbica, negra, né, cis. A prioridade dela era contratar mulheres trans e travestis negras, né? Então, assim, essa formação de redes, na verdade, é o que está salvando a gente num momento extremamente conservador, no momento em que a gente não está conseguindo pleitear cotas, né, com o setor patronal, que seria uma coisa importante, no momento que a gente não tem cota para a universidade direcionado para esse público. Então, assim, é uma KIC que faz a diferença mesmo. E aí, complementando a questão da Andréia, de vocês colocarem, talvez não exclusivamente, mas como prioridade, né, priorizamos, somos uma equipe hétero, cis, branca, e priorizamos, né, a contratação de pessoas negras, a contratação... Vocês também têm que fazer circular, tem uma questão de divulgação que é extremamente estratégica. A gente que trabalha com isso, a gente foi ajustando a divulgação até chegar a uma procura muito grande pelas turmas, por exemplo. A gente tem turmas de 30 pessoas de empreendedorismo. A primeira teve, sei lá, 60 inscritos. A última teve 280. Por quê? Porque a gente fez circular, sabe? Seja em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, Instagram. Então, assim, é o que você falou, da mesma forma que você procurou o movimento negro para entender, e eles te deram a chave, né? Você conseguiu entender que realmente o LinkedIn não é inclusivo nesse sentido. Então, faz essas vagas, né? Essa oferta de vagas circular pelos grupos, né? Pelos grupos de pessoas que são historicamente excluídas do mercado de trabalho e precisam dessa reparação histórica, né? A gente pode te ajudar bastante com isso, porque eu tenho uma lista de divulgação desse tamanho de pessoas que querem trabalho. A Andréia também tem eu estou usando o exemplo da KIC, mas eu quero dizer que eu acredito muito que existem outros empresários pequenos que tenham essa vontade também, mas, por outro lado, também existe uma inércia. O cara acha como eu acho, sabe? Eu, bocoiamente, falei, não, eu vou abrir a vaga, e aí dentro do processo seletivo, vou dar prioridade para negro, trans, LGBT. Beleza, cara. Só que não apareceu ninguém. E aí é complexo, porque não aparecer ninguém é porque eu fiz alguma coisa errada ou porque não tem esse profissional no mercado. É impossível não ter esse profissional no mercado. Mas quantos empresários podem chegar à conclusão que realmente está faltando profissional, que ele não se fechou às minorias, ele não se fechou, ele não é racista, ele deixou a vaga aberta. E o fato de não ter ninguém no time dele com essas características não é problema dele. Então, mas o processo seletivo foi feito errado, só que não é todo mundo que vai ter isso, sabe? Então, acho importante a gente bater nessa tecla de que você começa a ser diverso, você começa a trabalhar a diversidade desde antes do seu processo de seleção, preparando a empresa para... Como eu falei, como a gente é uma empresa de comunicação, isso acaba sendo muito aberto. Teve uma época que eu fazia essa pergunta quando a pessoa ia entrar. Eu só falava que eu ia tomar um assédio moral. Eu falava, você é hétero, homossexual, o que você é? Aí teve um rapaz, muito informal, teve um rapaz que falou, eu sou hétero. Eu falei assim, então você tá ocupando a sua cota, porque todo mundo da equipe, tirando eu e Ana, eram ou héteros, ou homossexuais, ou gays, tá brincando com ele. Nós não temos esse problema, mas o fato é que se a gente não trabalhar corretamente o clima organizacional e não trabalhar corretamente os processos seletivos, nós vamos ser diversos até a letra B. A gente não vai chegar na C, D, E, F. E isso continua não sendo diversidade. Continua sendo um pouquinho de ampliação de público interno, mas continua não sendo diverso, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar e aprender. E é um aprendizado grande, tá? Não é fácil. Só mais uma observação. A gente não pode esquecer da questão das exclusões. Então, de acordo com o currículo que vocês escolhem, e que vocês precisam que a pessoa tenha, tem que levar-se em consideração que maioria, de repente, já vai ser eliminada só pela carga de critérios que são exigidos nesse currículo.
porque muitos, de repente, nem chegaram a ter acesso a isso. Então, isso tudo também conta. Exige, que nem eu vi uma piada outro dia no Face, né? Aceitamos pessoas trans. Critério: passabilidade, tem que parecer uma Roberta Close, né? No início da carreira. 5 universidades, 5 diplomas, e tem um dinossauro. É por aí. Então, quando vocês exigem muito de uma população que às vezes nem conseguiu ter muito acesso, continua batendo na tecla de não permitir que a pessoa cresça junto com vocês. Eu, por exemplo, sou empreendedora de nascença, né, autodidata, e precisei me aperfeiçoar com a Micro Rainbow. Depois fiz pré-acelerador na Uniswan e depois fiz Empretec. Mas eu nunca fiz uma universidade. Então, tudo que eu vou é muito pela vivência. A minha universidade é a vida. A minha universidade foi a vida. Se eu já convivi com o universo da prostituição, se eu já convivi com as ruas, já. Só que eu não quis me permitir continuar só dependente daquilo. Mas é isso que precisa ser levado em consideração quando vocês forem exigir uma grade curricular dessas pessoas que vocês querem incluir. Lembrar que essas pessoas, de repente, muitas delas não tiveram os mesmos acessos que brancos, héteros, normativos, etc, etc, etc. Ai, gente, eu tô assim, minha cabeça tá até fervendo aqui. Leandra, como você está se sentindo? Porque é muita informação. Não, Saber eu não consegui nem fazer pergunta. Para fazer que a coisa aconteça dentro daquilo, que é o negócio, né, agora. Eu não consegui nem fazer pergunta, porque eu não queria interromper as pessoas, eu queria ficar ouvindo, eu não queria perguntar, tipo, vai falando que eu tô aqui absorvendo. É muita informação, acho que a Clarice trouxe uma informação bem relevante para todo mundo que está ouvindo. Os pequenos negócios juntos podem mudar esse cenário. Então, a gente tem que parar de esperar que grandíssimas empresas, que multimilionários resolvam o problema, né? Então, a gente consegue, se cada um fizer um pedacinho, os pequenos conseguem mudar sim e ajudar muita gente e se ajudar, né? Porque aí foi o que a Andréia falou. Não é só ajudar, é se ajudar. Privilégio também. Rico, né? Vocês perdem talentos. Vocês podem perder talentos. Exatamente. Eu estou muito feliz com esse papo. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que conversar em off, Dani, agora. Desligar as câmeras. Posso agregar? Posso agregar mais um pouquinho? Vamos lá. Vocês me pediram empresas que trabalham a questão da diversidade. Vocês falaram, eu só falei da Unilever, mas eu preciso falar que, por exemplo, o Itaú, em questões de empregabilidade, óbvio que você não vê ali ainda, por causa do perfil dos clientes, né? Mas só para vocês ficarem entendendo como é que as empresas às vezes tentam se desconstruir por dentro. O Itaú já abraça editais com a causa da diversidade para ajudar com que isso se expanda. É uma ação, não há uma contratação direta, mas eles tiveram um caso eles tiveram um caso de uma funcionária que antes de transicionar sofreu discriminações dentro da agência, tinha um alto cargo, sofreu discriminação porque antes era tirou uma licença, voltou transicionada, e aí o Itaú, ao invés, ela pensou, vou ser mandada embora. Não foi, ao contrário, sofreu ataques transfóbicos de clientes, mas o Itaú comprou a causa. Ao comprar a causa daquela funcionária trans, o Itaú criou o edital com mais diversidade. Então, vamos lá. Empresas, Itaú, que tentam combater isso, tá? Inclusive, o primeiro projeto apoiado por eles, na página que eles lançaram, foi o Capacitrans, que sofreu um grande ataque de haters. Mas eles falaram, não importa, Andréia, a gente vai fazer a segunda edição do edital para a diversidade e a gente está com você. Inclusive, renovaram comigo. Mais 6 meses, mais uma... Não lembro direito. Renovaram comigo, ou seja, porque eu apresentei resultados práticos.
E mais um detalhe, as empresas que começaram a chegar a mim, a Andréia, através das ações do Capacitrans. Então, ainda está em negociação parcerias com a L'Oréal, através das suas das empresas terceirizadas que trabalham. Eu já estive conversando com o setor da diversidade da L'Oréal. As empresas estão tentando chegar devagarzinho. Como vocês falaram das grandes empresas, eu estou citando algumas. Carrefour já trabalha. Aí o Carrefour trabalha mais ou menos ligado com a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, com a SEDES, né? Aí tem, SEDES é Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura. Tem um trabalho lá rolando também, que aí eles estão incluindo pessoas trans. Mas vamos lá, Troca também é uma startup. Troca é uma startup que tem algumas empresas que estão se aproximando e contratando. Aí teve a Grow, que contratou trans para trabalharem cuidando dos patinetes do Rio de Janeiro. E assim vai. Então, as empresas, quando vêm trabalhos apresentados com resultados positivos, elas vão se aproximando. Mas cabe a cada pequena, nem que seja uma pequena startup, quanto uma grande empresa. Essas que vão dar o exemplo e fazer com que isso se multiplique. E aí, quem sabe, um dia a gente combata a discriminação em ambiente de trabalho formal, né? E consigamos mostrar os nossos talentos. É isso. Tomara que a gente possa ser, simplesmente a gente possa ser a gente, né? Com honestidade, com caráter, com ética, com profissionalismo, mas podendo ter as nossas escolhas, seguir as nossas orientações, poder ser um espelho. Eu gosto de ter cabelo comprido, Eu tava com cabelo rosa, depois na quarentena foi ficando louro de novo, né? Louro reflexo, né, de salão. Então, não, hoje, aí tava no finalzinho da tinta rosa, tava guardando pro final da quarentena. Hoje eu até passei de novo, olha, gente, porque o cabelo rosa, pra mim, ele virou um símbolo quando eu pintei a primeira vez e a pessoa falou comigo, mas com cabelo rosa, como é que você vai atender o seu cliente? Você não vai ser respeitada. E eu falei, eu não quero cliente que não me respeite pelo meu cabelo. Então eu quero mais que saia. E assim, eu não consigo admitir, mais que isso seja normal ainda, que as pessoas ainda julguem o outro por qualquer outro motivo que não seja competência e caráter e ética, sabe? É muito louco isso. E eu não sei o tamanho aqui que vai ser, eu não sei o que a gente vai crescer, eu só sei que na sementinha que a gente está agora, a gente quer ser o que a gente acredita, e a gente acredita em diversidade, e a gente acredita em respeito. E vou dizer a vocês que a gente precisava aprender um pouco mais sobre esse mundo, principalmente dos trans, né, das trans. E foi uma aula incrível que a gente teve aqui. Espero não perder o contato com vocês. Espero realmente conseguir florescer projetos com a parceria de vocês, ou pelo menos poder falar para vocês, gente, lembra aquela conversa? Apareceram projetos muito legais. Para mim, acho que é muito importante a nossa passagem por esse planeta, a gente deixar alguma coisa de bacana e de justo. Eu acho que não é nem uma questão de fazer a mais, é só uma questão de fazer justiça. Ai, brigadão, Andréia, obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada mesmo, de coração. Eu espero que as pessoas escutem esse podcast e consigam entender e aprender tanto que eu aprendi aqui com vocês. Queria divulgar aqui um material que eu posso mandar um link para vocês, que é o livro que a gente fez, Empreendedorismo LGBT, Histórias de Empoderamento Socioeconômico no Rio de Janeiro, que fala sobre o projeto que a gente fez com a União Europeia de 2015 a 2017. Aqui, a gente tem histórias de 11 empreendedores. Tem PDF, eu vou passar para vocês. Tem PDF, eu vou mandar para vocês, porque... Oi? Pode disponibilizar no nosso blog? Claro, eu vou disponibilizar esse livro e a pesquisa. A Andréia não está aqui porque ela estava na 4ª turma e a gente fez esse livro com até 3 turmas, mas assim, são histórias tão inspiradoras quanto a história da Andréia, né, de pessoas que se tornaram multiplicadoras, e que eu acho que quando uma pessoa LGBT, que está totalmente fora
dos circuitos de acesso, que não tem capital social, que não tem rede suficiente nem para acessar um processo seletivo, como daqui, como você falou, né, que nem aparece uma pessoa negra, ou nem aparece uma pessoa LGBT, e ela consegue ver que é possível, né, que é possível trabalhar com o que se quer, que ela não está condenada às posições de trabalho estigmatizadas e tal, isso é muito estimulante, isso cria um efeito multiplicador muito potente, né? Então eu vou passar essa publicação para você também se deliciar com as histórias, porque elas são super inspiradoras. Ai, Tá? agradeço demais. Obrigada aí pelo... Muito, muito, muito obrigada. E não vamos perder o contato, que a gente tem muita coisa que conversar. Valeu, gente! Esse foi o Fala Aqui Que Eu Te Escuto. Beijos para todo mundo que acompanhou a gente ao vivo no Instagram, que agora hoje teve essa novidade. Beijos para você que está no Spotify. Beijo para você que está nos vendo no YouTube. Beijo! Tchau, Dani. Beijo. Tchau, meninas! Fala. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki. Eu te escuto.